Gravina. Vamos bater um lero com o Jean, que é um irmãozão de coração. Liga aí. Domingão, dia lindo. Estamos chegando. Fala aí, galerinha, beleza? Cadu aqui. Hoje um dia muito especial pro nosso canal, que é esse bate-papo com esse irmão do coração aqui, ó, o Jean, o irmão do coração. Esse cara pra quem não sabe, é um puta de um baterista, curte moto, e a gente tem umas histórias, né, Jean, diz aí, pra contar que vocês vão curtir. Se liga aí. Antes de começar, eu queria falar umas coisinhas aqui. Primeiro, no primeiro vídeo do canal eu falei que eu ia gravar o primeiro vídeo de estreia do canal no primeiro domingo do mês que vem, mas ia demorar muito e pintou um monte de coisa legal para fazer, inclusive hoje aqui, o Jean me recebendo aqui na casa dele. Cara, foi um prazer inenarrável. Então aí acabaram rolando outros vídeos, mas próximo domingão vai ter sim um vídeo muito bacana no canal aí que nós vamos fazer, que vocês vão curtir pra caramba. Então, e outra coisa que eu queria falar também rapidinho é o seguinte: o nome do canal é Moto e Rock and Roll, né? Aí tem gente que fala assim, pô, mas você vai falar só de rock, não sei o que e tal. Eu queria deixar claro que o termo rock and roll, nesse caso aqui, eu falo pra dizer de tudo que é legal, assim, entendeu? Porra, meu, sei lá, você vai comer uma torta de limão, você fala, puta, essa torta é rock and roll. Significa que é muito bom. Então, assim, na música, eu não escuto só rock and roll, né? Eu escuto bossa nova, eu escuto reggae, eu escuto um monte de coisa, tudo que é bom, né? Então, só para ficar claro isso daí, porque a gente vai fazer muitos vídeos aí falando de outros estilos, não só do rock and roll, certo? Então é isso aí. Jean, valeu, meu velho. Meu irmão, cara, que prazer todo animal. Todo prazer é bom, eu acho que seria legal, cara, a gente começar pela música, né? Eu conheço o Jean já, acho que há mais de 30 anos, né, Jean? Por aí. Tem tempo, né? Então, assim, a gente já viveu muita coisa junto e tudo, mas eu queria que você falasse um pouco, assim, da tua história na música, como que você começou, né? Qual foi o primeiro instrumento, o que te fez entrar para a música, né? Qual foi da onde veio a inspiração para isso? Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, de começar esse papo show de bola, torço muito por esse cara, como eu já disse, meu irmãozão de coração. Estou vibrando muito com esse projeto dele. Torço muito, e a gente depende muito de vocês também para que isso alavanque e vá adiante, que ele merece demais. E... Aliás, pô, obrigado, meu velho. Fera, vai aliás, falando nisso, galerinha, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, nem que for para dar um salve e tal, comenta, porque isso ajuda, né? E a gente fica bem feliz. Tenho certeza que esse cara vai arrebentar com isso, com esse novo projeto dele. Bom, da minha história é muito singela, eu diria assim, né? Foi tudo muito... As coisas aconteceram na minha vida sem que eu esperasse, assim, né? Eu tive o privilégio, né? Eu começaria assim, Caduzinho, de ter tido, porque já foram embora, 2 pais, né? Eu tenho a minha mãe hoje, que está aqui ainda viva, e tive o privilégio, a honra de ter tido 2 pais. O meu pai que me gerou, meu pai biológico, o pai que me criou. Eles se davam muito bem, isso, eu devia ter uns 9 anos de idade, 7 anos de idade, precisamente, quando meu pai se separou da minha mãe. E aí entrou na minha vida uma pessoa maravilhosa, que acho que foi o início de tudo com relação à música para mim, porque ele foi um exímio pianista, assim, exímio. Poucas pessoas, com toda honestidade, eu vi tocar piano como ele. Uma mão esquerda maravilhosa, lia muito, desde clássico, música popular, que ouvia e já saía tocando. Então isso foi uma inspiração muito forte para mim, na minha vida, né? Ter ele na minha vida. Eu tinha 7 anos de idade, minha mãe era muito festeira e os amigos
vinham em casa, né? Ele tocando piano, tem essa imagem viva, muito grande, muitos anos da minha vida isso, muitos anos. Inspira, né? Já Nossa, inspira. não, chegava o pessoal em casa, a galera, os amigos, né, que eles tinham, e ele no piano, e tocando de tudo, e essa bebida, o pessoal dançando, e tinha um pessoal que levava percussão, e essas coisas rolavam muito na minha casa. Fim de semana eram todos. Então imagina, uma criança vendo essas coisas dos 7 aos... Aí a música veio para mim, né? Mas o que é engraçado é que tinha esse piano e minha mãe comprou uma bateria em mais ou menos 1976. Eu tinha uns 9 anos de idade e tinha uma bateria em casa. Mas por obra do acaso, coisa de louco, eu não me interessei. Eu via a bateria, eu gostava da festa, do lance de música, e tava lá a bateria, sempre tinha alguém que ficava lá com uma vassourinha, com o piano, tocando. Eu era molequinho. Mas a bateria era dele, não? Não, era da minha mãe. Minha mãe comprou a bateria. Minha mãe comprou a bateria porque minha mãe é super festeira. Ela adora música, essas coisas. Pra galera usar e curtir. Isso, e ficava na sala de casa. E tinha lá o piano, equipamento de som, e tinha a batera num canto. E aí a galera chegava com tantã, sabe? Chegava lá com um pandeirinho, alguma coisa. Pô, e rolava um som, e ficava rolando som até altas horas. E alguém sentava lá na batera e tocava também. Só que eu naquela época, 75, 76, eu tinha 8, 9 anos, eu não dei bola, assim. Eu só olhava, ficava girando os pratos, isso eu lembro bem. Eu pegava os pratos e ficava girando. Não fazia nada. Aí nós mudamos, dessa fase nós fomos pro Guarujá. Eu morei 1 ano e meio no Guarujá. Você morou no Guarujá? Morei na praia, Caiçarinha, durante 1 ano e meio. Eu, meus irmãos, a família foi pra lá. Minha mãe já estava casada, né? O Roberto, que era o nome dele, maravilhoso, eu sinto muita falta, mas muita falta dele, né? Demais, um pai maravilhoso, assim como o meu pai biológico também, que o Caduzinho eu conheci. Eram pessoas maravilhosas na minha vida, eles se davam bem, eles se gostavam, coisa de louco, né? Então, e nós fomos pro Guarujá, numa casa que era da mãe dele, né? E a gente morou 1 ano e meio lá. Lá já a bateria já não foi, não sei o que aconteceu. A bateria já, minha mãe, acho que no meio do caminho se desfez, só foi o piano. E aí continuavam as festas no Guarujá, piano e tal. E aí fiquei lá, ainda não tinha startado o lance de música em mim. A única coisa que aconteceu no Guarujá, que o Caduzinho sabe, foi que eu estava na 4ª série e foi uma professora de educação artística que introduziu flauta, né? Flauta doce, né? Foi o meu primeiro contato com música. Então ela apareceu lá com uma flautinha, eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Flauta. E ela apareceu lá com a flautinha, tocou Cai Balão, sabe? Putz, e eu fiquei encantado, assim, né, com aquilo. E aí, a educação artística, né, quem queria aprender, aí eu fiz a minha mãe comprar uma flautinha baratinha e tal, e foi meu primeiro contato com música. E aí eu fui curtir flauta, e foi meu primeiro contato. Eu tinha umas musiquinhas, até hoje eu tenho flautas, eu gosto, eu comprei outras, né, flautas melhores de madeira, barroco. Comecei a estudar um pouquinho, é um instrumento que eu toco um pouquinho, eu gosto. Então, engraçado que assim, a flauta doce, né? Eu mesmo já tive esse pensamento, né? Assim que, é um instrumento simplesinho. Se você pegar um cara bom de flauta doce, meu, cara, é um instrumento maravilhoso e digo ainda que é muito difícil, né? Assim, você vê um cara bom tocando flauta doce. E aí a gente estava falando aqui, né, batendo um papo aqui antes de começar esse papo legal aqui, e aí eu lembrei aqui com o Jean que um dia a gente estava na escola da Sônia, aliás, Sônia, beijo, minha outra irmãzinha. Beijo, queridíssima. E estávamos lá na escola dela e tinha uma flautinha dando sopa lá em cima da mesa, esse cara pegou a flauta e começou a tirar um puta som, eu falei, meu... O que é isso, cara? Eu não sabia que você tocava. Acho que era Jesus, a alegria dos homens. Uma coisa assim maravilhosa. O cara tirou uma som na flauta. Eu falei, caraca, meu. Eu pensava que era só batera, né? E você vê, né? Aí a gente vai descobrindo, porque tem toda uma história, como que, né? Começou com a flauta. Pois foi um alicerce. Ali eu percebi que eu ia ter alguma interação com música. Foi ali que eu me toquei. E você vê, um instrumento melódico. Né? Nada a ver com percussão e tal, mas foi o meu primeiro contato, eu pirei. E tinha o piano, que eu ficava vendo, né, o meu pai amado tocar e eu desacreditava nisso, sabe? Então,
Meus irmãos também têm alguma ligação com música, eles são amadores, assim, ambos tocam violão, né? O Rogério um pouco até mais. O Rogério Tenho guitarra. 2 irmãos, Walter e Rogério. Aliás, Valtinho e Roger, cara, vocês também, ó, estão aqui, são irmãos de sangue desse cara aqui. Eu tenho muito mais intimidade com o Jean, porque, pô, a gente viveu muita coisa junto. Eu tive pouco tempo com o Roger e com o Valtinho, mas assim, esse pouco tempo já foi o suficiente para eu gostar dos caras igual eu gosto dele. Porque, puta, os caras são muito gente boa, assim, a gente já... Não, e foi interessante que foi tudo ao mesmo tempo. A gente vivia grudado, nós 3, né? Então, o que acontecia comigo também. Aí foi assim, né? E a gente ficou no Guarujá, mas a gente não teve contato com música lá. A não ser a flautinha doce que eu comecei a tocar, meus irmãos não. A gente sempre gostando muito de futebol, moleque, de curtir assim, né? Coisa de quem tinha 9 anos, meu irmão mais velho 10, e o outro mais novo, Rogério, ou 7, 6, 8, né? Então a gente curtiu essa fase, né? Que era uma fase meio despretensiosa e nada música ainda, a não ser eu com flauta. Depois em 79, 80, nós viemos para São Paulo de volta, aí sim começou tudo, né? Nós viemos para São Paulo em 1980, minha mãe casou nessa época, né? No Guarulhos vocês ficaram em 79 ela casou. Um ano e pouco. Um ano e meio lá. Um ano e meio. Depois viemos para São Paulo em 1980, né? Eu estava com 13 anos nessa... Aí sim, né? Quando chegamos em São Paulo, sempre na Lapa, né? Eu morei sempre na Lapa. E aí um vizinho, que se tornou um grande amigo meu, né? 2 casas à esquerda da nossa. Quando eu cheguei lá, já estava, a gente vai fazendo amizade, né? Não conhece ninguém. E ele estava estudando violão e guitarra, né? Aí tudo começou. E um cara super talentoso, o nome dele Raul. Quem sabe ele vai ver esse vídeo aí. Faz tempo que eu não vejo, mudou para Minas, né? Mas tem uma história de música maravilhosa. Tudo começou ali, né? Depois você compartilha com ele. Vou fazer isso, não tenha dúvida. É um excelentíssimo guitarrista, e uma amizade, era como irmãos. Então foi aí, porque ele estava estudando, né, guitarra, violão, e ele tinha uma bandinha lá na casa dele, vira e mexe o pessoal tocava, né? E aí eu comecei a me ligar em banda, né? Que até então era piano só, tal. Eu comecei a ouvir batera, baixo, guitarra na casa do lado. Aí tinha muita amizade com ele. Ele chamava, vem aqui ver o som. E eu não tocava nada, não tinha contato com batera, nada. E eu ia para a casa dele ver os ensaios, né? Os ensaios do pessoal. E tinha o batera lá, que, puta, eu lembro o nome dele, né? Porque esse cara marcou muito pra mim, foi a partir daí que eu tive contato com bateria. Banana era o apelido dele, eu não lembro o nome, mas o apelido era Banana. Banana. A gente sabe o apelido, mas não sabe o nome da pessoa. Cara, gente boa, ele sempre tava com um sorrisão assim, né? Aí eu ficava, porque o guitarrista, que era o meu vizinho, que morava lá, os outros vinham na casa dele. Era muito amigo da nossa família, dos meus irmãos também. A gente brincava muito. Aí ele tava aprendendo guitarra, super talento ele tinha, super talento. E eu ficava maravilhado de ver. Aí bateu, foi aí que bateu. Você já tinha 12 anos? 12? 13 anos. 13 anos. Quando eu vi, eu lembro desse momento, que eu vi a banda tocando, esse meu amigo, mais 2 caras, baixo, outra guitarra, 2 guitarras, guitarra, baixo e batera, trio, né? Não tinha nem vocal, assim, tocando músicas. Deu aquele impacto, assim, eu falei, sabe, um negócio impressionante, né, como a música mexe, assim. E eu fiquei maravilhado na batera, né. Aí você vê, uma coisa espontânea, foi muito espontâneo. Aí eu ficava olhando, cara, é muito louco isso. Quem toca entende bem isso, né, sempre tem algum começo desse tipo aí. E aí quando eles paravam de tocar, eu ia fuçar lá, chegava perto da bateria, queria entender, olhar, né? Porque não tinha tido, apesar de ter tido uma bateria na minha vida, como eu contei, mas numa época que você não estava ligado, passou batido, né? Você vê, passou batido. Lá, agora não, agora eu queria ver, pô, como é que... E o cara super legal, super irmãozão também, boa, sabe? gente. Bacana, do bem, ele viu o meu interesse, eu era mais novo que ele. Ele, pô, senta aí, cara, senta aí, faz um som. Aí eu via o que ele fazia, porque eu nunca tinha, né? Prestava atenção nos movimentos, sentava lá e tentava fazer igual, né?
E aí começou a sair alguma coisa. Quando eu tive esse primeiro contato, eu Aí pirei. contaminou. Não, aí encheu assim, mexe com a gente. É o divisor de água, esse foi o divisor de água. Demais, né, Aí eu já fui pra minha casa, molequinho pirado, eu queria isso na minha vida. Mas muda com as coisas, né? As prioridades. Eu conheci encher o saco da minha mãe, né? E do meu padrasto, ele curtia porque ele tocava piano, né? Que eu tava me ligando em música aí, só que eu queria uma batera, né? Mas quem que vai dar uma batera para criança, né? Você não sabe se vai curtir, se vai descurtir depois. Sim. Mas eu consegui um par de baquetas que acho que ele me deu, o Banana, e eu ficava batendo em tudo em casa lá, no sofá, em tudo, cara, em tudo. As panelas. Aí tanto encheu. Aí meus irmãos também iam lá, né? Porque nós éramos todos amigos, eles também se interessaram, os dois por violão. Violão e guitarra, violão e guitarra. Eu que fui pro lance de percussão, de batera. E os dois também estudaram, aí minha mãe queria ver qual é que era e colocou a gente num conservatório musical da Lapa naquela época lá. O Gerinho lembra bem disso aí, que ele ia comigo, né? Só que assim, eu ia lá fazer as aulas e era muito criança, 13 anos, não é como hoje, aqueles métodos, né? O cara via para ver qual é que era, mostrava umas levadinhas lá e falava, faz aí, não tinha nada de teoria, era tudo muito prático, e era um conservatório, né? E, na boa, puta, desculpa, Conservatório Musical da Lapa, mas não tinha uma preocupação forte com o aluno, sabe? Hoje eu vejo, e sabe quem que era que me deu as primeiras aulas? Isso era o batera do Patrulha do Espaço. Né? Nossa! Patrulha do Espaço era o... Eu não lembro, mas ele, era ele. Puta, já era um adultão, era um moleque um amor de pessoa, assim. Mas ele, eu era 13 anos, né? Sentar ele me mostrava, nossa, como o cara tocava, meu Deus. Na hora que eu vi ele tocar, porque era um batera profissional, o Banana também era um baterista mais ou menos, né? Assim, bandinha, começando. Agora esse cara era um profissional. E aí você vê o cara tocar, aí eu fiquei, não acreditei. Já tinha a banda conhecida. Depois que eu fui entender o que era o Patrulha do Espaço, mas o cara tocava muito, assim, muito, o bumbo dele, sabe, a velocidade, os punhos, sabe, era outra história. Aí ele me posicionou, ele teve muita paciência comigo, para mim, e ele deu os meus primeiros passos. Mas logo, né, muito pouco tempo, eu não fiquei 3 meses, cara, nesse local, no conservatório. Ele me deu o beabá lá e eu comecei aí pela gente mesmo, né? A gente vai, aí encheu o saco da minha mãe, tanto do meu pai, né? Meu pai biológico na oportunidade, ele me deu uma batera que a gente comprou na Leimar, mas eu queria uma Pinguim na época, era o meu sonho, uma Pinguim. Pinguim era a batera nacional, eu nem sonhava, né? Pô, com as bateras que hoje eu consegui ter, né? Mas naquela oportunidade, era 1980, eu queria uma Pinguim, né? Não, você não vai ter uma Pinguim, não. É muito cara, né? Que era uma bateria top do Brasil na época, não era Pinguim, cara? Era Pinguim, era... Aí nós fomos... Eu acho que era mais legal, porque depois veio as de Luthier e tal, né? Sim, tinha Luthier, mas era antes disso. Aquele Bimbo, como é que chamava a bateria que ele fazia? The Revolution. Mas foi bem depois. Bem depois. Na época não tinha essa parada de luthier, não tinha. Não, e detalhe, não tinha também o que a gente tem hoje, que é o seguinte, você entra no YouTube, você entra na internet, você tem informação pra caraca, do que você quiser, né? Porra. A gente não tinha nada disso, né? Revista. Às vezes eu queria tirar um sonzinho no violão e ia na banca de revista. Comprava as revistinhas pra tirar um som, né? Xerox, aquele sabe? Tinha aquele Free Note, lembra? Em Pinheiros, tinha uns métodos. O Free Note existe até hoje. Até hoje. Então a molecada fazia isso. Um comprava, os outros copiavam. Não tinha internet. Meu Deus, se fosse hoje, facilitaria muito. Muito diferente. Bom, mas foi assim, eu queria uma Pinguim, né? Porque era a batera que os bateristas comentavam, né? Uma molecada que tava tocando, que tava curtindo. Só que meu pai, não, muito cara, não sei se você vai vingar nisso. Fomos na Leimar, eu lembro. Leimar, que é uma loja de importação legal, tinha uma... Nossa, quando eu fui... Ainda tinha. Era um Play Center, era o Play Center aquilo, sabe? O Play Center dos instrumentos. Uma baita loja. Eu nunca tinha visto, fiquei maravilhado. Aí tinha uma batera lá que não custava... Eu lembro que tinha Pinguim, Golpe e Caramuru, né? Caramuru. Até tava falando pra mim, Caramuru, eram as baterias que tinham. Só que aquela lá era pior que todas. Era uma Aerosom. Nunca ninguém ouviu falar. Aerosom, nunca mais Pior que Caramuru? Pior, era pior de tudo. Um acabamento
tosco, horrível, meu. Era... As panelas tinham um som melhor. Nossa. Aí ele falou, vou comprar isso aí pra ver se você vai gostar, meu banana. E comprou, meu. Aí foi lá pra mim. E eu aposto que você ficou feliz pra caramba. Pra caramba. Porque, pô, imagina, moleque começando uma batera, né? A primeira Juro, batera. cara, se fosse umas panelas e uns baldes... Já ia fazer alegria. Eu queria parar de baquetar nos sofás da minha mãe, em tudo que era lugar que eu via lá, eu pá, ela queria... uma bateria era outro papo. Era outro papo. Aí eu comecei, pô, foi maravilhoso isso. Montei lá num dos quartos de casa e, putz, comecei a estudar, né? Aí eu comecei, tinha uma bateria em casa, né? E eu lembro que o início de tudo, porque eu não tive aula, né? Isso me fez muita falta, viu? Depois, muito tempo depois que eu tive o prazer de ter o Dinho Gonçalves na minha vida. Dinho... Muitos anos. Não, Dinho deu aula pro Duda Neves, né? Eu dei aula pra todo mundo. Douglas Las Casas, já veio aqui, já esteve aqui. É mesmo? Esse cara toca uma bateria também. Esse cara é absurdo. Ele é absurdo. Eu adoraria conhecer, cara. Eu tava onde você tá, ele tava aqui, a gente vendo o vídeo, o Dave Wackel tocando aqui. Eu adoraria conhecê-lo, cara. Quem sabe? Isso aí, vamos ver, pode ser. E aí, mas foi bem depois com o Dinho, né? Antes de ir pro Dinho, eu tive uma história já tocando bateria, né? Mas o que eu fiz? Teve um amigo meu que tinha aula com o Dinho, né? Que ele tirou xerox do Stick Control. Stick Control, pô. É um método de rudimentos, Foi aí que foi uma guinada na minha vida. Eu peguei aquele método, peguei uma borrachinha. Nem na bateria eu estudava, eu tinha lá uma borrachinha, teu pai fazia umas paradas. Lembra que eu ganhei dele no joelho? Eu ganhei dele, eu tenho até hoje, e vou mostrar pra você. Mas é uma lembrança do meu velho, né? Tá comigo aquilo que ele me deu, que você coloca no joelho pra aquecer antes dos shows, né? Tá lá comigo, velho. Não, você é meu. E aí você comeu o método com farinha. Mas isso daí foi bem depois. Então eu tinha era um borrachão e uma borrachinha no centro. Eu peguei a estante de caixa da batera Aerossom lá, punha, e eu comecei, nem na batera eu estudava, pra não incomodar. Eu lembro que eu ficava horas estudando os rudimentos. Tudo, os papamamas da vida e vai longe aí. Eu estudei muito com o metrônomo, né? E eu ia, à medida que eu ia dominando a técnica, eu ia aumentando a velocidade, o andamento e ia estudando, mas eu estudei muito Stick Control, muito. E isso foi a minha base, cara. E depois eu ia pra bateria e, meu Deus, não sei o que acontecia. Tudo ficava mais fácil com esse método, porque você vai dominando as técnicas e tal. E o resto era posicionamento. E comecei a estudar na bateria e tal. Aí me incomodava muito, que era dentro de casa. Minha mãe preparou uma garagem que a gente tinha lá. A gente transformou a garagem num local de ensaio lá. E acabou, cara. Aí eu comecei. Aí esse meu brother, que é o meu vizinho, né? O Raulzinho, pô, eu vou te achar, cara, Se ele ver isso, ele vai ficar emocionado, tenho certeza. E aí ele viu a minha evolução, né, tal, e pô, largou os caras lá, né? Aí começou a primeira banda. E ele tocava muito guitarra, meu Deus, cara. Eu tava falando pra ele, que talento que aquele cara tinha. A gente arrumou, e começamos a tocar só nós dois, cara, estudar. Só baixo, só bateria e guitarra. Não tinha baixo. E duas bandas entraram muito forte na nossa vida, que foram as bandas que a gente, acho que tirou tudo desses caras, de Van Halen e The Police. Ele era pirado em Van Halen e The Police. Nós adorávamos essas duas bandas, então era a nossa referência e a gente ficava ouvindo, né? Pô, isso foi a nossa escola. Ele tirava tudo. E eu tirava as bateras do Stuart Copeland, ele tirava as guitarras, e a gente fazia guitarra e não tinha baixista, eu e ele, Cadu. Tudo tiramos, assim, ficava naquela garagem o tempo todo. Aí pintou meu primo, viu a gente tocando, já era profissional, já tocava mais velho que nós. Baixista, Tony. E aí a gente montou a nossa primeira bandinha, fizemos Aí começou a minha vida aí. Como é que chamava a banda? Chamava Cover. Chamava Cover essa banda. A gente tocou em Alphaville, eu lembro, tocamos umas casinhas assim, foi o começo de tudo, cara, eu tava maravilhado. E ele era mais profissa, né? E ele que trouxe também um vocalista e tal, aí tinha um quartetinho, né? Aquele bem trivial, basicão, né? Baixo, guitarra, bateria, vocal, e a gente saiu tocando repertório de
clássicos do rock, pop, e saímos tocando aí. E aí eu vi que eu queria aquilo. Delícia, Nossa, né, cara? Não, eu era menor, né? Eu era menor ainda. Era menor de idade, era ruim isso aí por causa de Pra transporte. tocar na night, E o guitarrista também era menor. Bom, eu sei que depois de um tempo, o Fabrício já tinha acabado de tirar a carta, sabe? Tinha 18 anos, eu comecei a tocar bastante. Aí depois pintaram outras bandas, a gente teve um outro trio, que eu gosto de falar os nomes, são os caras que marcaram na minha vida. O Raul, depois veio o Sergei. O Sergei vai ver isso aí também, vai ficar feliz. É muito irmãozão meu também, cara. Esse era baixista. Baixista. Aí a gente ficou um tempão tocando aí. Eles vão lembrar disso também. Eu tenho certeza que vão se emocionar, porque a gente ficou muito tempo. Um dava apoio pro outro, todo mundo meio que começando e super talentosos, tá? Tanto aí vai conhecendo a galera. Estava na mesma vibe que eu, sabe? Estudando pra caramba, curtindo, muito igual. Baixista muito bom, sabe? Cantava também, e eu e ele, né? Começamos a... Porque vocalista era horrível, não dava, não pintava. Tinha aqueles lances de estrela, sabe? Já... Era difícil, para todas as bandas assim, era difícil vocalista, cara, não é? Então a gente começou... É difícil mesmo. Ele tinha uma voz legal, o baixista, cantava bem, ele fazia a maior parte das músicas e eu também. E o guitarrista só os backings, assim, segunda voz e tal, e a gente foi se virando em trio. Aí começamos a tocar de verdade. Tava falando pro Caduzinho, né, com essa banda, e a gente tocava em trio em vários lugares. Você lembra do Duboyê, em São Caetano? Duboyê, eu lembro desse nome. Puta, a gente tocou bastante nas casas dos jardins que tinham lá. Vitória Pub. Aí a Vitória Pub foi depois lá com a outra banda que eu tive. Com essa aí a gente rodou legal também. Tava querendo lembrar o nome da banda que eu te falei, que os caras estavam na estrada há um tempão, e depois eles chamaram o nosso trio pra... O vocalista era dono da banda, né? 2 vocalistas. Eles devem estar lembrando, puxa, cara, do nessa época aí tinha o Rock Memory. Tinha o Rock Memory, tinha o Ares, tinha o AI5, tinha essas bandas legais. E a gente entrando nesse meio aí, Aí vai conhecendo a galera e vai pintando os trampos, né, cara? Aquelas casas... Toca aqui, toca ali. Exatamente, né? 13 de Maio tinha muita casa de banda de rock, 13 de Maio nos Jardins, enfim, uma série de casas. Aí a gente... tinha uma banda que eu tocava bastante, que não tô lembrando o nome agora, e eram 2 vocalistas os donos da banda. Aí eles viram o nosso trio tocando e chamaram a gente para substituir a banda que eles tinham, porque eles eram os donos da banda, tava falando, eles que mandavam, né? Eles contratavam batera, guitarrista. Aí viram vocês tocando, curtiram. Eles que vendiam, que tratavam tudo, essa parte por trás das câmeras, né? Nos bastidores, vendiam o trabalho, recebiam, pagavam. Então eles viram a gente tocando em trio, gostaram pra caramba e convidaram, né? O que eles fizeram? Mandaram os baixista, guitarrista, baterista da outra banda e puseram a gente no lugar, continuou com o mesmo nome. Eu quero lembrar o nome, que era uma banda que tocava junto com esse pessoal aí, né? Ares, Rock Memory, toda essa galera. Esse pessoal que tinha. E aí a gente tocou bastante, aí sim, fomos pra estrada de verdade e comecei a me sentir música, já tava com carro, tinha 18 anos por aí, o Raul também, a mesma idade que eu, o Sergei também, tudo a mesma idade. E aí a gente tocou bastante, de verdade mesmo. Aí tiveram algumas mudanças de formação, entra um, sai outro, e essa foi a minha vida do cover, assim, né? E fiquei bastante tempo mesmo e tocava praticamente todos os finais de semana, assim, quase direto. E foi isso, cara. E depois aí, o Cadu, fui conhecer ele bem depois disso, né? Porque tava contando pra ele, né? Que em determinado momento, um amigo meu que chama Zé Antônio, que é Tony Sader, né? É outro que vai ver isso aí, querido. Vim aqui em casa, né, Tony? Hein, Zé, quantas vezes você veio aqui e tal? Você tem uma história também bastante aqui. Ele vinha estudar aqui também, a gente ficava, um excelente baterista também, cara. E eu acabei entrando no lugar dele numa banda chamada Espaço Livre, né? Que, não sei, o Zé tava cansado, né, Zé? Não sei, trabalhava como dentista também, né? Na época. Eu não sei que você queria viajar de final de semana, eu entrei no teu lugar lá e, puta, eu toquei bastante com esse pessoal. E aí rodamos mesmo, ganhamos uma grana, até. Foi bacana essa época. Então, a gente tocava no Show Day, Saloma, Eldorado, não sei. Como eu tô velho, né? Sim, né? E o Ponto, lembra do O Ponto? Não sei se alguém aí conhece, ficava na Alameda Jaú. E o Show Day a gente dobrava. Né? Tava tocando pra ele, tava falando pro Caduzinho, meu irmãozão, que a gente dobrava, teve época que a gente dobrava. A gente fazia a primeira entrada no Ponto,
desmontava os periféricos lá da bateria rapidinho pro show dance na Rebouças, né, no shopping Eldorado, ia lá, tocava a primeira entrada lá, depois voltava para fazer a segunda entrada no ponto, depois voltava pro outro. Não era tão longe, Alameda Jaú, Rebouças lá, mas é uma... Né, não aguentaria fazer isso hoje mesmo, porque você tem que tirar a parte, a minha bateria ficava no ponto, né, e eu tirava os periféricos, caixa, pratos e tal. Chegava em casa com o dia clareando. Pô, aí ia lá pro show deles, montava um negócio lá, né? Tinha uma batera deles lá, eu só montava, fazia, depois pegar minhas coisas de volta no carro, pro ponto, tudo muito rápido. Eu vejo essas coisas, é fogo, né? Ficar velho, né? Não dá mais. Mas cara, a gente curtiu. Depois de todos esses vários trampos que você fez e tal, e várias bandas, a gente se conheceu, eu não sei se foi exatamente na época ou um pouco antes, do Tropical Jam. Tropical Jam foi uma banda que era o Gian na batera, o Toninho no baixo, Fonseca, Fábio Magalhães numa guitarra e na outra guitarra era o Ted, né? Era o Ted. O Ted era o dono da Turtle Case, né? Que fazia uns puta case. Vou chegar lá, não cheguei lá ainda. Que eu ia falar, o Toninho era o baixista do Blue Jeans, que foi uma puta banda de blues, também show de bola. Tinha o Alan, né? O Alan Marcos. Tiveram aqui também, a gente fazia uns ensaios aqui, fizeram uma vez. E o primeiro batera do Blue Jeans, antes do Júnior, foi o Dedé, que o Dedé é um cara que ele fazia um som com o meu irmão, você imagina? Meu irmão devia ter, sei lá, uns 19 anos, cara. Eu tinha 9, ele é 10 anos mais velho que eu era um molequinho. E os caras faziam um som em casa e o Dedé era o batera. E o Dedé era o cara que mais dominava a música, ele tocava pra caraca, né, velho? E eu era molequinho e ficava, nossa, eu ficava vibrando assim, né, meu? Parecia que eu tava o Dennis Chambers em casa tocando. Mas ele era realmente um puta batera, assim, de mão cheia. E eu queria contar isso rapidinho. Um dia o meu irmão, isso depois de muitos anos, tal, não sei o que, né? O meu irmão estava em São Paulo, porque ele mora em Curitiba. Ele estava em São Paulo, só que ele saiu com uma galera e tal e foi num bar. E ele foi num bar, que eu não sei que bar que é esse. E quem estava tocando lá? Não era o Mr. Blues? Não sei que bar era, cara. Eu sei que quem estava tocando lá? O Jean. Aí, eu nunca esqueço isso, ele virou pra mim e falou assim, Cadu, aquele teu amigo lá, o Jean, cara, ele tocando bateria, ele me lembra muito o Dedé, né, meu? Pô, o cara toca pra caraca, tá puta som. Isso é muito legal. Jean, assim, eu dei uma chegada mais rápido nesse momento onde a gente se conhece, tal, do Tropical Jam, que eu tinha minha banda de blues, que era a Traveling Blues Band e tal. Porque é o seguinte, eu te conto isso aí. A gente, se você quiser falar um pouco, alguma coisa do Tropical Jam e tal, porque assim, a gente sabe que você tocou com um monte de gente, monte de banda. Como eu te conheci, eu quero falar. Faço questão né? Pode eu falar. Eu sei exatamente o ponto. Que eu quero... A gente tem uma história ainda para falar a respeito de moto, que tem uma história muito bacana, né? Então assim, eu queria que você finalizasse esse momento pra gente entrar na moto. Então eu vou falar rápido, que senão vai tomar muito tempo mesmo, né? Que tem coisa pra falar. Coisa em pouco tempo. Senão, na verdade, cara, se fosse pra falar tudo, teria que ficar 3 dias gravando. Muito tempo. É que vai vindo e a gente quer falar. Mas eu tenho que seguir o roteiro do mestre, que senão tá. Então foi assim, ó. O Cadu, meu irmãozão meu, e tem outro irmãozão que tá vendo isso aí, né, que é o Fábio Magalhães. Então, a ponte foi o Fábio Magalhães para eu conhecer o Cadu, né? O que era? O Raulito, cara. Não sei se vocês conhecem o Raulito. Puta, é um cara sensacional. Eu tinha uma banda de baile, que eu tocava, uma banda de baile, e a gente ensaiava aqui em casa, né? Eu tenho um local bem próprio para ensaio, né? Então era uma banda de baile, vinha e ensaiava aqui. Os ensaios sempre foram aqui para ser... Porque eu tenho as bateras aqui, eu tô no Cambuci atualmente, né? O tempo passou, tem um monte de coisa, eu tô dando uma acelerada para dar tempo de falar tudo aqui. Bom, então como eu conheci o Cadu? Então eu tenho essa banda de baile, o Raulito, ele veio aqui, não sei, com alguém da banda, e me viu, né? E falou, pô, Jean, eu queria te convidar para você conhecer uns caras aí de blues e tal, que tenho certeza que você vai curtir. Aí eu falei, pô, tá bom, vai. É assim que as coisas são, né? Banda de baile, né? Que tinha um pessoal. Aí ele fizeram uma amizade, né? Eu, o Raulito comigo, e vamos lá. Era na casa do Toninho Fonseca. Aí num domingo, ele falou, vai rolar uma jam lá, vamos lá, cara. Aí eu falei, não, eu levei
pratos, levei na caixa, essas coisas, e fui lá. Não conhecia ninguém, cheguei lá, conheci o Toninho Fonseca, conheci o Ted e o Reinaldinho, os caras que estavam lá. Eu lembro do Reinaldinho. Lembra do Reinaldinho? Aí nós fizemos um som e a gente foi uma química perfeita, assim. Meu Deus, era um som instrumental, assim. Era uma mistura você põe numa panela rock, fusion, jazz, sabe? Que é o que virou o Trocadilho. Puta, era uma panela, assim, mistura tudo. Instrumentalzão. Pepeu Gomes, puta, sabe, essa onda. E aí a gente e era só que era tudo música autoral, a maioria delas, e algumas roupagens, tipo como eu falei de Pepeu Gomes. Quem mais que agora na cabeça, mas muita coisa legal, assim. Era um instrumentalzão. Mas era uma coisa diferente, não era popular, sabe? Era um repertório alternativo e tal. E era uma banda instrumental, não tinha voz, e era o Toninho, aquela química que rolou forte, né? E a gente começou a ensaiar muito, porque eu gostei daquilo também, eles também gostaram. O baixista era do Blue Jeans, né? E o Ted, o Toninho Fonseca. E aí começamos a tocar, que banda essa daí, porque ela era muito visceral, assim, era tudo... Era uma sonzeira. Era do caramba essa banda, né? Era uma escola para todo mundo lá, né? E aí apareceu um cara lá que ia ver, eu vou chegar lá rapidinho, ele ia ver os ensaios e não tocava nada, só ficava sentadinho ali olhando. Era o Fábio. Lembra, Fabião? Fabião, meu irmão, sabe que você é do meu coração total. Fábio, a gente é brother desde a época de escola, a gente estudou junto. Fabião. Não, é assim, pra não perder. Ele ia lá e ficava olhando, ele é quieto, né? O Fabião quietão, é um pouco mais novo que eu, assim como esse aqui, uns 3 anos. Tem minha idade, Agora eu era sempre mais novo, aí eu fiquei mais velho. E o Fábio ficava olhando, aí o do Toninho falava assim, ele toca guitarra esse cara aí, ele toca guitarra. Eu falei, pô, dá uma guitarra na mão dele, vamos fazer assim, vem aqui ver a gente, né, tocar, curte. Era a formação Reinaldinho, eu, Toninho e o Ted. Aí ele foi lá, pegou a guitarrinha dele, lá veio um dia com a guitarra dele, né, bela guitarra, uma Fender, e fez um som, meu Deus. Aí sabe quando fecha, pá. Aí o Reinaldinho já estava também cansado, acabou saindo o Reinaldinho e entrou Ficou só o Fábio e o Ted. Ficou o Fábio Magalhães, né, Fábio? O Ted, eu e o Toninho. Aí a gente levou a sério o negócio. A gente levou a sério porque era autoral, sabe? A gente compunha. Que legal. Tenho certeza que todos aí, os outros, né? Tanto o Fábio quanto o Toninho e o Ted amavam esse trabalho. Sim. E aí a gente começou a fazer algumas releituras, né, de músicas bem legais, assim, e as nossas canções, a maioria, o Fábio começou a compor, né, Fábio compôs pra caramba, e o Toninho também tinha música, o Ted, e a gente começou a sair para tocar, mas a gente tocava em poucos lugares, porque não tinha espaço para esse tipo de som. Então a gente ia lá era Blue Night, Mr. Blues, aquele que ficava na São Gabriel lá. E você tocou muito lá também, cara, você tocou pra caramba lá. E uns outros bares aí que pintavam, né? Nem lembro, na Bela Vista, acho que no Piu Piu a gente tocou também, esses bares assim, né? Mas era tudo de quinta-feira, quarta, jamais, né, um tipo de som desse. E foi uma das bandas que eu mais curti. E aí o Fábio, né, me apresentou esse cara aqui. Uma vez ele falou, hoje eu tenho uma banda de blues chamada Traveler, vai ver, eu fiz muita amizade, né? A gente fez amizade, né, Fábio? Foi muito legal, assim, o relacionamento. Aí ele me chamava para ir ver os negócios, aí eu fui ver o Traveling, esse fera aqui, esse fera. E aí, daí teve um dia na casa do Fábio mesmo, né, que você falou, pô, essa bateria que você usa, isso, tal. Aí eu começou É porque o Fábio me chamava, eu ia, aí eu conheci esse cara, porque eu vi ele tocando, gostei pra caramba do Traveling Blues, né, meu? Depois você vai falar uma hora pro pessoal que esse fera aqui que tá produzindo essas coisas é um excelente. Tem que fazer um rolê com a galera da Traveling. Você precisa falar pro pessoal, tem que conhecer. Esse cara tem uma história de batera animal também, animal, absurda. Aí deu liga, né? Porque assim, aí, o Jean batera, eu tocava batera. Aí entra no... Aí depois, além da batera, moto é uma coisa que eu sempre gostei na minha vida. 2 rodas pra mim, cara. Eu nem sabia. Bicicleta desde pequenininho. Daí, quando eu era moleque, eu devia ter, acho que 11 ou 10 anos. Uma vez eu arrumei um motorzinho, daqueles motorzinhos que você põe na roda da frente da bike. E ele tem um gancho que você puxa. Ele tinha uma lixa que encostava na roda. Eu andava com aquela merda pelo bairro,
daí você puxava uma cordinha pra desacelerar e não sei o que tal. E quando você parava pra não desligar o motor, você tinha que puxar um ganchinho assim que ele desencostava ali. Não sabia dessa parada. E aí, bom, enfim, né? Daí, moleque e tal, daí tive uma RX-125, tive uma Turuna, aquelas coisas de moleque, né? E vim descobrir que o Jean também curtia a moto. Aí, cara, aí ferrou, né? Muita coisa. Aí ferrou. Aí você teve. Aí, então, qual foi a primeira moto, cara? Eu tive uma de custom, né? Que a minha primeira moto foi incrível, uma 535 Yamaha. Igual a 535 foi a primeira? Foi a primeira. Não, você tem a... Desculpa, eu tive uma 80 Yamaha, porque eu tinha 17, eu era moleque, 17 anos, eu morei um tempo em Rio Preto. Você teve uma 80, cara? Dois tempos. Olhinha, mas é uma 80. Puta, foi a minha primeira moto, porque eu morei. É que é tanta coisa, não dá, então eu vou dar essas atropeladas, né? Eu tenho que explicar. A primeira moto foi uma 80, eu tinha 16 para 17 anos. Eu enchi o saco do meu pai e me comprou, né? E eu fui morar em Rio Preto nessa época. Até levei minha batera, conheci uns caras lá também. Então era a minha motinha, eu fazia a minha correria. Era menor, eu não sabia disso. 80 Yamaha, meu Deus, os meus rolês com ela e tal. E tinha enfim, música e moto sempre. Né? Esse cara também precisa. Só pra falar, foi 80 a primeira. Depois voltei pra São Paulo, retomei a parte musical da minha vida. Ficou um tempo sem moto. Fiquei um tempo sem moto, depois, não muito tempo. Logo eu peguei uma 535. A Virago. Uma Virago, moto, que aí já é uma moto parruda, né? Show. Ele vai contar a história dele com essa moto aí depois. E aí eu vou muito... A nossa história, só que ele... Isso aí é uma viagem, cara, que é... Cara, puta. Então, eu tive a 535, uma verde e branca. Linda, aliás. Palestra Itália. Esse é o defeito do cara, né? Pô, tinha que ser verde e branco, não é? Não, mas o Jean é o verde da esperança. Tô na Esse aqui, eu amo de paixão. Mas então, a Virago que você teve, na minha opinião, é a mais bonita. Verde e branquinha. Verde e branco, é a coisa mais linda aquela moto. Era bonita. Porque a que eu tive tá com o meu irmão, né? Tá, eu passei pra ele. Muito bonita também. Preta e marrom, assim, né? Tá, mas a verde, pra mim, na minha opinião, é a mais bonita. Então, aí eu vendi essa moto, na verdade eu troquei ela com a moto que tá comigo até hoje, né? Na época, que é uma outra Yamaha, tudo moto custom, eu gosto muito, apesar de eu ter uma XT também, que é uma moto trail, né? É isso que eu ia falar, a XT225, ela veio depois da Virago? Não, ela veio depois da Virago. Você pegou para os rolezinhos na cidade? Isso, para fazer minhas correrias. E a outra eu pegava mais, se bem que ela é bem versátil, você teve a moto para andar na cidade, mas eu pegava, fui até Porto Seguro com aquela moto. É verdade, fiz puta viagem show. Fui para Florianópolis também, dei altos rolês com ela, com essa vai, né, meu? Bom, você teve, né? Ele teve, ele sabe. E quem tem, essa moto era maravilhosa, econômica, andava muito, curva com ela, era perfeita. E aí, essa moto eu troquei depois, um tempo depois. Não, e a sua, só rapidinho, a sua moto você pegou lá 0 bala. Zero. E ela tava inteiraça, né, cara? Eu lembro que você ia vender, eu falava, puta, se eu tivesse agora eu comprava essa moto, cara. Porque ela era linda e tava, moto bem cuidada, desde zero. Mas aí você deu uma pirada. Eu achei um cara lá em Umuarama, no Paraná. Olha só, cara, pesquisando e tal, que tinha uma moto que eu queria ter, que é a que eu tenho hoje, que é uma Yamaha 1100. É uma Dragstar 1100, né? Eu piro nessa Essa moto é importada, né? É importada. Não tem, não japonês. Chegou a ser... As peças vêm do Japão e os caras montam na Zona Franca. Mas ela chegou a ser vendida, então? Aqui. Chegou, mas todas importadas. Elas vinham embaladas do Japão pra cá e eram montadas Era aqui. só montada aqui? É, só montada, né? Não que nem a Midnight, né? Que é a moto que ele tem hoje, super moto, que é montada aqui, né? Não só montada, como industrializada e tal. A minha vinha as peças e montavam aqui, que é uma importada. Eu achei um cara em Umuarama, no Paraná, que tinha moto, propus a troca, ele tocou, né? Ele topou, um fazendeiro lá, puta, eu fui com a minha moto até Umuarama. Você foi tocando até lá? Fui tocando até lá, já voltei com a outra. Puta, que delícia. Que aí, e aí tá comigo até hoje. Ela tá parada. Uma puta moto. Puta, é um Landau, né? É um Landauzão. É um Landau. É isso mesmo, com
conforto, né, cara? Puta delícia de moto. É, estradeira, né? Moto pra você curtir, né? A nossa praia é essa daí. Pegar a estrada, ficar curtindo paisagem, sem essa de porra louquice. É curtição mesmo, curtição. Aí o que aconteceu? Aí o Jean pegou a drag, né? E eu finalmente tinha conseguido comprar minha Virago, que era um sonho também na época. E beleza, só que quando eu comprei a minha Virago, o escapamento que veio nela era um escapamento esportivo. Puta de um ronco, cara. Meu, puta, ela gritava a moto. Eu achava aquilo lá legal pra caramba, tava nem aí, né? Só que aí veio a tal da Controlar, que era um negócio que os caras começaram a fazer isso aqui em São Paulo, que você tinha que fazer uma inspeção veicular todo ano, porque, e se não passasse, você não licenciava a tua moto ou carro, né? Então tinha a emissão de gases, não sei o que eles mediam lá para ver se estava dentro do permitido. Sim. E tinha a questão do ruído. Lógico que a minha moto não passou, né? Porque a moto gritava, né? E eu tentava acelerar menos. Daí o cara virou e falou assim, ó, cara, foi reprovado aí e tal, não sei o que, você vai ter que colocar o escapamento original, mudar esse escapamento aí, não sei o que. Puta, aí começou o rolê. Aí a gente ia lá no Shod, né? O Shod era na Red Barn, que era aqui na Ricardo Jafé, que era uma puta concessionária. Já na Brão de Moraes. Só que é o seguinte, a minha moto valia, sei lá, 10 pau, o escapamento original novo custava 3. Eu falei, pô, é um terço da moto, cara. Eu falei, eu não vou comprar um escapamento... Essa história é doida. Bom, resumindo, aí comecei a correr atrás, né, cara? Aí eu achei um cara em Itanhaém que tinha um escapamento original lá, que ele falou assim, ó, o escapamento tá aí, tá meio largado, tal, não sei o que, mas, né, se você quiser, tal, não sei o que. Aí eu liguei pro Jean e falei, Jean, dá pra fazer um bate e volta em Itanhaém, cara? Eu tenho um cara lá que tem um escapamento, não sei o que. 2011, né? Aí o Jean falou, vambora, pegamos, não sei se era sábado ou domingo, sei lá, fim de semana assim, sábado. Um dia bonito que nem esse de sol, e fomos pra Itanhaém, cara. Aí chegamos lá, o cara tinha uma Virago também mais antiguinha e tal, né, e o escapamento meio sambadinho, né, mas eu falei, bom, aí eu virei pro cara e falei, puta, cara, mas e aí, cara, se eu colocar o escapamento e não tiver legal, tiver roncando muito, não sei o que, eu com a Virago, ele tava meio tava meio zoadinho, eu com a Virago e o G com a drag. Aí o cara virou e falou assim, não, faz o seguinte, cara, leva o escapamento e experimenta lá, cara, se der certo, a gente fecha o negócio, se não der certo, eu tô sempre indo pra São Paulo, você me dá teu endereço, eu passo lá e pego o escapamento. Aí eu falei, puta, beleza, então, mas como é que nós vamos levar o escapamento, né? Bom, eu tava com uma jaqueta legal, de moto, tudo, não sei o que. Bom, vamos amarrar nas minhas costas. Não, eu vou pôr a foto aí pra vocês verem que não é mentira, cara. Que doido. Meu, eu amarrei o escapamento, puta, era pesado aquela porra. Acredito até hoje. Eu amarrei o escapamento, a gente amarrou o escapamento, eu e os caras me ajudando, né? O escapamento nas costas, ele subia assim, ó, parecia uma chaminé aqui em cima, assim, ó. Pra cima, assim, sabe? Era aqueles escapamento de caminhão, né, cara, que você sai pra cima, assim. Inacreditável. Parecia aquilo lá. Meu, todo amarrado nas minhas costas, cara, que puta, aquele troço pesado. Meu. Acredito que a gente fez. E pau no gato. Fomos pra estrada e eu com o escapamento. Aí a Pedro Táxi, hoje tem outro nome ali, né? Acho que é... Como é que é? A Pedro Táxi vindo de Itanhaém, né, pra São Paulo. Mudou o nome, acho que agora, lá, não me lembro, Joaquim, não sei o quê. Enfim, a estrada que vem pra depois subir a serra, né? No finalzinho dela, cara... Um posto rodoviário ali. Aí os guardas lá, bicho, o cara me viu, encosta. Falei, agora já era, né? Aí o Jean parou a moto dele também, tudo. Não, assim. Rapidinho, eu tava na frente, né? Aí fez sinal assim, eu falei, você é comigo? Não, era com o Cadu que tava um pouquinho atrás. Aí eu falei, meu, escapamento, ferrou, a moto desse cara vai ficar aqui. Já comecei a pensar tudo errado, falei, puta, vai parar, já deu rolo. Agora ele vai ter que ir na minha garupa, sabe? Já pensei tudo. Conta aí. Aí o cara, daí o guarda parou, não sei o que, documento. Tava tudo certo. Eu com o bagulho aqui, assim, parecia uma chaminé. Falando com o guarda. Aí eu falei. Aí ele pediu o documento, graças a Deus tava tudo certo, o documento da moto, a minha CNH, tudo certinho, tudo em dia. Entreguei os documentos pro guarda. Aí ele olhou, não sei o que, me devolveu. Pode seguir viagem. Eu acreditei. Aí eu falei, caraca, velho. Aí deu aquele. Eu não acreditei.
tem o cara liberou. Meu, puta, no fim da história, subimos a serra, fomos direto lá no Xode. Lembra disso? Lembro. Fomos direto lá no Xode. O Xode, gente boa pra caramba, colocou pra mim na hora ali o escapamento e tal, não sei o que. Puta, o escapamento tava zoado, não tava... Infelizmente. Não tava legal. Aí voltou o outro barulhento lá de volta e aí eu avisei o cara. Você resolveu isso no fim? Não, daí isso aí eu resolvi com o cara lá, ele passou em casa realmente, pegou o escapamento de volta. Aí o meu irmão achou um escapamento original bacaninha em Curitiba. Puta, que sorte. Aí ele comprou pra mim, segundo ele disse, ele falou que ele pagou pra mim o escapamento, eu nem lembrava disso, né? E ele mandou pra cá. Ele mandou, cara, pra casa do meu primo, Flávio Terra, que aliás é o idealizador do Los Condes, cara. Aliás, a gente precisa ir numa dessa aí que você vai curtir muito dia, uma galera show de bola. E foi pra casa do Flávio, e aí que é em Jundiaí, daí eu fui pra casa do Flávio lá com a moto, aí a gente mesmo trocou o escapamento, aí zerou. Aí fui no controlar e falei, agora vai, faz essa porra, esse teste. Aí passou, aí deu tudo certo, aí ficou tudo legal. Não, essa história ficou, né? Realmente marcou. Fantástica, né? E depois nós fizemos outros rolês, né? O Rogério morava em Vinhedo. Morava em Vinhedo. Lembra, né? Nós fomos pra casa dele lá, fazer um bate-volta também, gostoso pra caramba. Foi delicioso. Né, Jean, eu vou te falar, cara. Moto, batera, muita afinidade tem com esse cara. A gente curte muito, né, cara? Como bate, né? E aí é isso, né? Então, e agora... Não, e a moto que eu peguei agora é uma 950, né? Uma Midnight, vermelha, da mesma cor da moto dele. Então eu falei, agora a gente vai virar o Chips brasileiro, agora sair pros rolês aí. Só melhorar o joelhinho, né? Eu vou melhorar o joelhinho. Melhora logo, Jean, porque a gente precisa curtir, cara, que vai ser isso daí. Então, galera, é isso aí, você vê, né, assim, putz, com o que diz respeito à música, cara, se fosse pra deixar rolar aqui, nossa, longe demais. Vai vindo, né? Longe aí eu percebo demais. que a coisa aqui tem limites, né? Então a gente vai... E aí eu, só pra finalizar, eu queria falar o seguinte, que eu dei um time de bateria, às vezes eu faço alguma coisinha, assim, algum brother que me chama, tudo, mas porque assim, eu sempre tive uma paixão muito grande por guitarra, né? Eu gosto de música no geral, né? E aí eu comecei a me aventurar na guitarra. E um belo dia a gente foi fazer uma apresentação de fim de ano e eu chamei o meu brother aqui para dar uma força, que aliás, o cara nunca negou nenhum pedido, assim, irmão, né? E aí eu virei pra ele e falei assim, aí cara, agora a gente pode tocar junto, porque duas baterias é meio complicado, né? Então ele na bateria e eu na guitarra e, cara, foi um menino talentoso, cara, meu. Esse que vos fala. Delícia, cara, tocar, viu, Jean? Multi-instrumentista, o Paul McCartney, né? E eu pensava nisso, eu falava assim, puta, cara, um dia eu vou fazer um som com o Jean tocando guitarra, cara, a gente vai fazer um som junto. Foi numa apresentação de Willy. Eu toquei muito nessa casa também nas antigas. Willy. Essa casa toquei bastante lá. Bem antiga e tem até hoje, né, cara? O Willy. Tem gente que você. Às vezes eu falo assim, vou fazer um som no Willy. Os caras falam assim, ainda existe. Eu tocava lá 20 anos atrás, meu. Arqueria, né? Arqueria. E fizeram um som com esse cara na guitarra mandando bem. Vocês vão ver o Caduzinho, viu? Esse é talentoso nato, meu. E não é, peraí, fala rapidinho, não é só guitarra, não. Tem outras paradas que ele. Sax, né? Eu estudei um pouco comecei com a flauta transversa e sax porque eu precisava melhorar a leitura, para tirar a carteira da ordem dos músicos, esse né? menininho. Mas flauta e sax é assim, uma coisa mais básica e tal, né? Não baixo, toca contrabaixo também, guitarra, dá aula. É um garoto talentosinho, né? Brinca, talentosinho. Mas, cara, Jean, puta, cara, eu não tenho palavras pra agradecer. Que isso, você me receber aqui num domingão, né, cara, que é dia de descanso e tudo mais. Isso é um prazer. Mas as pessoas falam, né, na vida você tem que ter um filho, você tem que plantar uma árvore e escrever um livro. Filho eu tive, que é meu amorzinho. Linda. Minha bebezinha, Clara, beijo, filha.
A árvore eu plantei também. Agora, livro, cara, eu tenho preguiça, velho, de escrever. Então, o meu livro vai ficar no YouTube. A história que eu vou contar com os meus queridos amigos, que tem muita coisa legal para falar e é isso aí, vai ficar registrado. Porque a gente se encontra e fala, né? Pô, lembra daquele dia, porra, dava para escrever um livro, né? Exatamente. Então, meu, nós vamos escrever aqui com vídeo que é mais fácil. Né, Cadu? Antes de fazer esse take aqui, a gente ficou falando um monte de outras coisas que não dá tempo, né? Não. Nem vocês vão ter saco de ouvir tanta coisa. Nós vamos ter que fazer parte 2, parte 3, parte 4. É a história da gente, né? É isso Mas aí. deu pra contar um pouco, né? Então é isso aí, cara. Mas, Jean, ó, velho, de verdade, meu, tamo juntasso, cara. Meu, esse cara é um irmãozão mesmo. Pô, total. Galera, eu queria agradecer a todos por ficar com a gente até aqui, porque a gente fica muito feliz com isso. E inscrevam-se no canal, dá o joinha, compartilha, dá um salve aí nos comentários, que isso tudo ajuda muito. Beleza? Valeu, galera. É isso aí.